meu nome é Alexandre Freire, eu sou o Tech Lead PHP da Clever Team e estou a fazer uma série de entrevistas a developers e QAs. E hoje tenho uma entrevista a um QA, que é também da minha equipa, e é com muito gosto que eu tenho aqui para a entrevista. Antes de mais, Fábio, gostaria de agradecer a tua disponibilidade. E para começar esta entrevista, a minha primeira questão é: o que é que levou a seguir a carreira de QA? Olá, Alexandre, muito obrigado por estar aqui. Meu nome é Fábio. Eu comecei minha carreira de QA em 2016. É engraçado porque minha carreira original não era na área de TI. Minha carreira original era de engenharia ambiental. E na época eu tinha ido morar nos Estados Unidos e essa carreira por lá não funcionou. Teria que fazer reabilitação, ficaria muitos anos fazendo o curso todo de novo. Acabei indo para a área de TI. Então, em 2016, foi quando eu finalmente consegui começar a trabalhar na área de TI. E meu primeiro emprego foi justamente como tester funcional, manual. E desde lá eu vim evoluindo. Hoje eu já estou com a parte de Test Automation Engineer, engenheiro de automação de testes. E é onde eu estou hoje. Foi um processo bem bacana. Muito bem, Fábio. Fico muito contente em saber realmente o teu percurso. E às vezes a vida tem destas mudanças, mas às vezes até é melhor, não é assim? Isso é verdade. Foi bem melhor. Ok, Fábio, quais são as maiores dificuldades que encontras no teu dia-a-dia, no desempenho da tua profissão? Bom, a área de QA é uma área que você tem que estar muito ligada tanto com os devs quanto a área de negócio. E como a gente tem trabalhado muitas equipas que são multinacionalidades, com pessoas que falam português, inglês e outras línguas, ter a clareza do que é o produto, de que se espera de uma ponta a outra do produto na parte de comunicação, normalmente é o desafio maior. Quando a gente fala de requisitos, por exemplo, às vezes por conta de uma diferença da dificuldade de tradução de uma língua para outra, ou o entendimento de um profissional para o outro, essa é a parte que a gente acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade, e é justamente uma das partes que a gente mais presta atenção, mais até do que os testes funcionais em si, porque é onde acontece o erro antes mesmo de ter qualquer parte de desenvolvimento. Então essa é, de fato, pelo que eu vejo, a parte mais delicada da carreira de QA. É saber que se o requisito saiu bem elucidado, com clareza, e se foi entendido pelo time de desenvolvimento da forma como o negócio, o produto queria que fosse. Então essa é de fato a parte mais difícil. E a parte técnica, aí são partes mais minuciosas, tipo, na parte de automação, por exemplo, o que vai ser uma massa de dados, como é que a gente vai manipular dados dentro de uma aplicação com um processo de automação, se isso vai ficar dentro de um container específico, se vai ficar junto com a aplicação. São coisas do dia a dia que variam muito de um projeto para o outro. Muito bem, Fábio. Incrível. A gente pensamos sempre que os problemas vão estar na área técnica, mas no fundo é sempre para questões humanas, não é assim? É que muitas vezes as questões são um bocado subjetivas e realmente cada um compreender as suas partes acaba a ser uma parte mais complicada. Muito bem, não estava à espera disso. Ótimo. A seguir, sei que viveste nos Estados Unidos, não é assim? E agora estás a fazer QA numa empresa britânica. Sentes grandes diferentes nos métodos de trabalho e no work culture entre trabalhar com empresas americanas e empresas britânicas? Sim, é completamente diferente. A minha experiência com as empresas americanas era que é tudo para ontem, você tem que correr, existe sempre uma pressão. A pressão, na maioria das vezes, é tão grande que a sua parte criativa não floresce, né? A sua parte criativa fica ali minada pela pressão que está ali o tempo todo. A questão de horários também de trabalho é muito difícil. Americano tem pouquíssimos feriados, o que dificulta ainda mais, né? Então você tem o 4 de julho e o Thanksgiving, e mais nada durante o ano. Então é muito trabalho, é muita correria. E essa correria, como às vezes a gente tem um processo de business que é feito às antigas ainda, na maior parte do país. Então, boa parte do trabalho ou é perdido ou a gente tem que refatorar muita coisa, justamente por causa desse tipo de cultura. Com o pessoal do Reino Unido, isso é bem diferente. Pelo menos na equipe que eu estou agora, que é uma equipe de Londres, o processo é mais ligado ao ágil, e é o ágil feito bem bonitinho, bem estruturado. Respeita-se as horas de cada profissional, as opiniões de cada profissional, é bem diferente. Eu vejo as experiências que eu tive nos Estados Unidos comparadas com as que eu estou tendo no Reino Unido como sendo as do Reino Unido que eu sinto mais prazer de trabalhar.
O americano realmente ele tem inúmeras formas de trabalhar, mas as que eu participei foram um pouquinho conturbadas, era muita correria, digamos assim. Pois, Fábio, nós estamos na mesma equipe e realmente também sinto. Não trabalhei com empresas americanas, trabalhei com obviamente, muito tipo de empresas, mas realmente também sinto que realmente nesta equipe que nós estamos há tempo para as pessoas desenvolverem-se e para fazer o melhor e trazer o melhor de si, não é? E muitas vezes quando estamos sempre a trabalhar com stress constantemente, não há tempo para nada, não é? Assim, é só despachar e acaba a haver mais problemas e o objetivo do QA é mesmo resolver problemas que não é possível, não é? Muito bem, Fábio, a seguir, estás espetacular. Como vês o futuro da área QA? Sentes que é uma área em expansão ou uma área estagnada? Olha, a área de QA é uma área que está sempre numa dualidade entre testes funcionais e testes automatizados, né? Sempre existe essa conversa de que o teste manual vai deixar de existir, que o automatizado vai ser o futuro das coisas, mas isso a gente já escuta há muito tempo e a gente não tem visto muita diferença. O que acontece é que, dependendo da maturidade de cada equipe, a gente vê que alguns processos você realmente consegue colocar automação de frente, assim que cada feature é desenvolvida a gente consegue colocar uma automação de teste ali logo, mas isso é muito raro, isso é muito raro. Quando a gente fala então de TDD, que é o Test Driven Development, isso é mais raro ainda. Então eu acho que essa discussão entre teste manual e automatizado, um deixar de existir por conta do outro, eu acho que está muito longe de acontecer. Até porque, dependendo de como o produto é feito, como as coisas desenrolam dentro de um projeto, a gente acaba tendo que ter pelo menos, mesmo que seja uma equipe completamente de automatizadores de teste, ainda assim a gente tem que fazer alguma coisinha aqui ali de teste manual, porque, querendo ou não, o teste exploratório ainda é de muita valia para a gente encontrar alguns bugs e tudo mais. E também existem alguns bugs de contexto que a gente não consegue pegar numa automação. Às vezes passa batido, então algum requisito de uma outra feature que vai bater numa feature nova que está sendo desenvolvida e na hora da licitação do requisito a gente não lembra disso, e quando a gente faz o teste manual, um teste de regressão, até um teste exploratório, a gente acaba visualizando isso. Então, essa é uma das grandes polêmicas da área de QA. A automação vai tirar o lugar dos manuais? Eu imagino que não, pelo menos não tão cedo. Pois, acontece um pouco mesmo na área de developer, apesar de que só precisam mais developers, tenta-se o low code, o no code, mas no final de contas a fator humano é sempre fundamental, não é assim? Há demasiados edge cases, não é assim? Para simplesmente um sistema automático porque é capaz de fazer tudo e mais alguma coisa, correto? Correto, ainda tem essa questão por exemplo, a maioria dos QAs que são QAs de automação de testes, não vou falar na totalidade, mas uma boa parte deles são justamente QAs funcionais que têm uma certa facilidade com o código e acabaram evoluindo um pouquinho para isso. Então, é muito difícil, por exemplo, um developer se tornar um Test Automation Engineer. É muito raro. Eu acho que eu vi isso uma vez só até hoje na minha carreira. E assim, a gente vê que é um profissional bem completo para quando ele se dispõe a fazer isso, mas não é o caminho natural das coisas. Então, quando a gente fala de automação, a gente vai acabar tendo vários tipos de soluções diferentes de automação. Justamente as low codes estão sendo para as equipes que estão em processo de maturação ainda, está sendo uma melhor saída quando a gente fala de engenheiros de automação de teste que ainda são novatos, então eles acabam indo mais para essa área. Às vezes tem um engenheiro de automação que é mais experiente, mas que conta com equipa que está meio que transicionando dos testes manuais para automático, então e acaba se utilizando de ferramentas low code, como por exemplo o Object Framework ou qualquer outro tipo. Pode ser exatamente o mesmo. Ok, seguir. Há um mito de rivalidade entre developers e QA. Sentes isso ou até ao contrário, achas que há muita cooperação? Olha, isso... Eu vim a primeira empresa que eu trabalhei foi uma empresa no Brasil, em Brasília, que era uma empresa que era especialista em teste de qualidade de software. E por conta disso, e se fazia testes em vários tipos de projetos de Scrum, ágeis e projetos de
cascata, vários tipos, então meio que existia essa cultura de que o QA tem que estar sempre em rivalidade com o dev, com o developer, mas trabalhando com várias equipas ágeis, já trabalhei para BMW, para bancos, para seguradoras e coisas assim, a gente vê que quando a gente estava no ambiente ágil, a gente ser um pouco mais coleguinha, digamos assim, mais amigo do developer, é uma solução melhor, porque quando a gente fica nessa questão de rivalidade de developer e QA, a gente não tem uma relação muito boa e isso acaba afetando o produto no fim das contas. A gente tem uma relação com o developer mais amigável, de que vamos fazer esse produto melhor, a gente pode melhorar aqui, olha, esse aqui está tendo um impacto que não está sendo tão legal lá do outro lado, e quando o desenvolvedor consegue comprar essa ideia do QA, as coisas andam muito bem. O nível de qualidade aumenta muito depois que esse tipo de relação humana entre QA e desenvolvedor é bem estabelecida. Pois, eu também concordo, quer dizer, eu sempre vim de equipa onde as pessoas remam para todas para o mesmo lado, não é assim? Mas tinha realmente ouvido muitas vezes as pessoas, cada um andar para direções diferentes e realmente no final não há proveito nenhum. Ok, a última pergunta, estou a ficar um pouco sem voz. Quais são as tuas ferramentas preferidas como QA? Olha, isso para mim é um negócio bem interessante, porque uma das linguagens que eu mais gosto de fazer automação são uma das linguagens que, por algum motivo, as pessoas não quando eu falo sobre elas, não, deixa isso de mão, isso não é legal. É o Ruby. O Ruby com o Capybara e o Cucumber, para mim, foi uma das ferramentas mais prazerosas que eu tive de trabalhar. É uma linguagem muito simples, não chega a ser tão low-code quanto é o Robot Framework, que é o Robot Framework que é mais baseado em Python. Tem para Java também, mas é mais a parte Python é mais forte. Mas eu gostava muito do Ruby. Hoje eu estou com Python e Robot Framework, mas eu tenho saudades da época de Ruby. Eu gostava muito. Mas eu pessoalmente gosto muito do Python, trabalhei um pouquinho nada de Ruby, achei que... Aliás, que é muito, muito popular no Japão, o Ruby, não é assim? Aliás, acho que foi de lá e tudo, não é assim? Sim. Eu acho que no Japão e na Índia são muito fortes o Ruby ainda. Ok. Fábio, agradeço imenso a tua disponibilidade e foi um gosto ter-te nesta entrevista. Bom? Foi um prazer estar aqui.